Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu sou Samanta, professora de ciências, e hoje nós vamos falar sobre energia, relevo e hidrografia. Estou aqui, bem familiarizada nesse assunto. Bom, esse assunto está entre a página 8 e 13 do livro de vocês, e hoje a gente vai ter esse assunto, mas a gente vai fazer a correção tanto da semana passada quanto a aula de hoje, tá bom? Pronto. Então, a primeira coisa que o autor propõe é que a gente observe esse mapa aí dos Estados Unidos, mapa de relevo, vou até aumentar um pouquinho aqui, e que a gente veja aí os pontos mais altos e mais baixos. É um mapa de relevo e de hidrografia, tá? E aí a gente nota, que a região oeste dos Estados Unidos é mais alta, tem mais, o relevo é mais alto. O lado leste é uma região mais baixa. Beleza. E a gente também, assim, pronto, dá pra ver isso. Aí a gente avança. Ele pede logo que você faça o seguinte: com base no mapa acima e dos seus conhecimentos de geografia, identifique no esquema as melhores localidades para a geração de energia eólica, de energia hidrelétrica e solar. Lembre-se de levar em consideração a latitude e levar em consideração a latitude das localizações e não esqueça de fazer a legenda. Então, observando esse mapa aqui, meus amores, o que é que a gente pode pensar? As regiões mais elevadas vão ter rios de quedas, um rio que cai, com quedas mais acentuadas. Consequentemente, essa região é a região de melhor produção de energia hidroelétrica, porque eu vou ter rios de planalto, rios de relevo elevado, que ao cair vão ter energia suficiente para gerar uma turbina e provocar a energia elétrica. Já as regiões de planície são as mais interessantes para produção de energia eólica e solar, já que eu tenho que montar os equipamentos, A energia solar, um dado que deveria ser disponível para a gente, era a questão da incidência solar, A questão de pontos de calor, tá? Como a gente sabe, que ali pelo meio dos Estados Unidos, ali é uma região mais seca, do meio para baixo, A gente pode pensar que ali seria uma ótima região para a instalação de painéis solares, como também na região litorânea. Tanto a litorânea oeste, nos pontos baixos, que são poucos, mas existem, quanto na região litorânea a leste. E o vento também, regiões litorâneas, e se tiver um planalto, que é um planalto, um plano alto, aí também funciona, porque tem bastante vento, beleza? E aí vocês dão uma olhadinha. Eu confesso que se eu estivesse fazendo, eu ia fazer região litorânea, leste, solar e eólica, meio solar e oeste eu colocaria como hidroelétricas, tá bom? Então fica aí a dica para você fazer essa parte aqui. Além da energia solar, eólica, hidroelétrica, a gente também tem o movimento de marés, o movimento de correntes marítimas, que também podem gerar energia elétrica. Podem gerar energia, que podem ser convertida para elétrica ou qualquer coisa. Uma coisa que eu vi é que o Reino Unido, tá no livro de vocês mesmo, ele se destaca, em usar a energia de marés, porque ele consegue ter marés assim que variam 10, 11, 13 metros. E essa variação vai ajudar nesse processo de produção de energia. Lembrando que quando a gente usa esse tipo de energia, a gente está usando a energia limpa, que foi um assunto que a gente trabalhou na semana passada. A região que tem o maior, a maior maré, tá? É no Canadá, que tem 15 metros, que é o seguinte, ela consegue ir e voltar numa distância de 15 metros, e isso ajuda, a produção de energia. Como eu estava falando antes, o Reino Unido se destaca como um país que mais usa,
a energia de marés, o movimento de marés para produzir energia. Bom, tem os painéis solares, né? Que a gente já falou, né? Tanto painel solar como maré, como eólica, eles são energias limpas e podem ser muito bem aproveitados aqui no Brasil, por exemplo, e em outros lugares do mundo também. A radiação solar é a principal fonte de luz, então inesgotável. Eu digo inesgotável entre aspas porque vai que, né? Vai que. Mas aí a gente tem aí uma fonte de energia que poderia ser muito aproveitada no Brasil. E eu trouxe aqui alguns mapas para a gente olhar, tá? Do mesmo jeito também a energia do vento. A gente também poderia usar bastante os ventos para a produção de energia. Mas vamos para aqui. Brasil, mapa do Brasil. Já que vimos o dos Estados Unidos, vamos ver o do Brasil. A gente já não tem tantos planaltos, tantas regiões elevadas como os Estados Unidos. Mas essas regiões elevadas são o suficiente, né? Elas são regadas por rio. Nosso Brasil é muito irrigado. E, consequentemente, a gente tem um grande potencial hidroelétrico. Tanto é que a maior parte da energia elétrica vem de usinas hidroelétricas. Perdão. Não é a melhor fonte de energia. Do ponto de vista da emissão de carbono, é muito pouca. Ela tem emissão de carbono porque ela inunda áreas, né, de vegetação, então aquilo ali morre, né, e vai liberar carbono. Não é o maior problema. O problema maior das hidrelétricas é o impacto social, ambiental, né, que vai ter, e cultural, né, dependendo do lugar que vai ocorrer a inundação. Então, você tem uma perca de vegetação, você tem uma perca de material arqueológico, e é complicado, né? É complicado. Aí eu trouxe para vocês as principais bacias hidrográficas. Notem aí que a bacia amazônica, ela é imensa. E aí a gente tem um debate acerca disso, porque nessa região você tem uma reserva ambiental muito grande, várias comunidades indígenas, e aí? Como fazer hidrelétricas numa região dessa? Tem hidrelétricas. A última que foi criada e que foi construída foi a de Xingu, fica aí nessa região. E ela foi muito, muito, muito complicada, teve muito debate quanto a isso, sabe? Teve campanhas contra, né, campanhas que circularam na internet contra a construção de Xingu, porque Xingu ia alagar aí uma área que tinha mais ou menos umas 7 comunidades indígenas. Uma das comunidades indígenas já tinha sua licença, né, já tinha a posse da terra. É bem complicado, bem complicado. Mas uma coisa interessante que eu estava observando, fui fazer uma pesquisa, o Brasil aumentou muito a sua capacidade de produzir energia eólica, né? A cada ano ele tem pulado, né? O Brasil tem, não pulado não, mas ele tem evoluído nessa prática, e isso é interessante porque a gente tem bastante área. E aí eu trouxe outra informação para vocês. O Rio Grande do Norte se destaca, né? Logo em seguida vem a Bahia. Esses dois aí se destacam muito no número de instalação de parques eólicos de produção de energia limpa, tá? O terceiro lugar já está bem abaixo, né? Metade da produção, que é o Ceará, e aí só tá Pernambuco com 34 parques, mas ainda poderia aproveitar mais, já que a gente tem várias áreas assim desocupadas que podem formar esses parques. E, enfim, o Brasil ele tem crescido, ele está inclusive entre os 10, deixa eu ver. Ele está inclusive, o Brasil, entre os 10, eu tava lendo, está entre os 10 países que mais produzem energia eólica. Deveria ser o primeiro, viu? Porque território para isso tem. Notem também que a coisa ainda não está muito disseminada no país todo. Região Nordeste, né, se destacando, e o Sul. Mas aí tem o Sudeste somente, o Rio de Janeiro. E aí a gente poderia aproveitar mais
né, os territórios para poder fazer mais parques eólicos. E aí eu trouxe esse dado aqui pra gente. Eu gostei muito dele, né, que a energia solar, aí vamos ler, né? A energia solar fotovoltaica centralizada tem potencial de geração de energia 167 vezes maior do que o total de todas as fontes existentes no Brasil. Bom, eu não sei se esse dado é real, porque esse publis aí, essa arte, é de uma empresa que faz a instalação de energia fotovoltaica, então ela pode estar puxando para ela, mas eu gostei do dado, porque pelo menos ele abre para a gente refletir, né? Ele abre para a gente refletir. Então, atualmente a energia solar só compõe 1,5% da matriz energética do Brasil, a eólica já consegue 8,6% e a hídrica 61,1%. Lógico, disparado, né? Porque foi a cultura, né, que o Brasil adotou de fazer hidrelétricas. A capacidade atual do Brasil poderia ser maior, né, em todas as outras, enfim. Mas o que me chamou mesmo a atenção foi a participação da energia solar, uma energia que, segundo a própria empresa, diz que poderia ser muito maior, é pouco explorado, né? Só 1,5 é muito pouco. E deixa eu ver mais. A mesma empresa, porque foi um paper, né, que ela divulgou e eu peguei aqui pra gente dar uma olhada. A energia solar fotovoltaica no Brasil, infográfico Absolar. Então, evolução da fonte solar fotovoltaica no Brasil. A gente já tá, em 2012, né, era muito insignificante. Note que a gente tem conseguido aumentar, né, está sendo popularizada as placas fotovoltaicas e hoje a gente tem um número muito maior. Infelizmente, como essas placas elas são muito caras, elas ainda se concentram em algumas áreas, né, em algumas classes sociais. Ela não tá tão disseminada porque ela é muito cara. Agora eu também li nessa pesquisa que eu fiz que o preço das placas diminuíram com o tempo. Então isso pode ser até uma relação proporcional. O preço diminui e o uso, né, a implementação aumenta, né, dessa técnica. Aí, ranking dos estados que mais investem em tecnologia fotovoltaica. Em primeiro lugar, Minas Gerais, São Paulo em segundo, terceiro, Rio Grande do Sul. Enquanto a gente no Nordeste está mais ligado na eólica, o Sudeste está mais ligado aí na fotovoltaica, né, na solar. E aqui eu achei massa esse mapa aqui, porque esse mapa ele mostra ele mostra o Brasil todo e o nível de potência na hora de produzir energia solar. E ele deixa essa região aí que está, né, destacada de amarelo, que é a região do Brasil que mais concentra energia solar e que é a região que tem o melhor potencial de produção de energia fotovoltaica. É um dado importante, até para que se pense em fazer pesquisa de implementação, saber onde vai implementar isso da maneira mais eficiente, né? E aqui a gente tem o sertão pernambucano sendo todo contemplado nessa área de maior incidência. E aí vem outra reflexão, porque assim, a energia solar no sertão poderia ser a solução de muitos problemas, tanto de acesso à energia elétrica para casa, né, para o uso doméstico, como inclusive para a geração das bombas, né, porque a gente sabe que lá no sertão a gente tem um déficit hídrico enorme, e se eu instalo as placas ali, nessa região que está aqui dizendo que é uma região de grande potencial, e essa placa consegue gerar energia para trazer a água do fundo, né, a água do lençol freático, a água que está em profundidade, resolvia muito problema que o sertão tem, né? Muito problema que o sertão tem. Tanto que os grandes fazendeiros, né, quem tem muito dinheiro no sertão, não tem problema com água. Por quê? Porque tem bomba, né? Porque pode pagar a conta no final do mês. Já os pequenos produtores é que enfrentam muitos desafios com esse período de seca que é, né, sazonal, períodos que tem seca mais
longas e secas, mais menos longas. Mas enfim, fica aí a reflexão. Trouxe pra gente refletir, tá bom? E aqui nesse mapa tá falando um pouco das instalações. Eu quero chamar a atenção Pernambuco, né, com 115 instalações de células fotovoltaicas, né, placas fotovoltaicas, 115. E o destaque, deixa eu ver, a gente tem alguns estados aí com grande destaque, né? Minas Gerais com 911, a região do sul, né, aquela ali, Paraná com 307, São Paulo 559, instalações de ambientes ali onde está só trabalhando com células fotovoltaicas, placas fotovoltaicas. Então, o destaque fica realmente no Sudeste, como a gente viu anteriormente. Pronto, foi uma aula curtinha, né, para continuar o assunto de energia limpa. Agora, com o livro, o código da aula de hoje é... deixa eu ver... Sertão. Pronto, o código da aula de hoje é Sertão. E aí coloca o seu nome, sua série, sua turma, responda pra mim, sua tarefa, mande foto, tá certo? Alguns alunos precisam entrar em contato comigo, viu, oitavo ano. Tem um pessoal que não tá falando, isso não é bom, isso vai prejudicar aí o andamento da construção das notas de vocês, tá bom? Então entre em contato comigo. Vocês vão fazer o seguinte, da página 6 até a 13, parece que tem 2 ou 3 questões, aí vocês respondem. Terminou, vai lá pra 16... e responde a 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Então, da 6 a 13, das páginas 6 a 13, tem pouquinho, você vai lá e só responde. Na 16, você responde de 1 a 6, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo meu Instagram, Prof. Samantha Costa. Meus amores, beijo pra vocês. E até daqui a pouco na nossa aula de correção, tá bom? Tchau!